vamos girar o assunto. Ontem a gente trouxe aqui uma reportagem da revista Época, publicada na sua mais recente edição, que recebeu muitas críticas, especialmente da família do presidente da República e dos seus aliados. Um repórter da revista, sem dizer que era jornalista, participou via webcam de sessões de coaching com a mulher do deputado Eduardo Bolsonaro, a psicóloga Heloísa Bolsonaro. A experiência foi relatada na matéria em questão. Vini, vamos lá. Agora, dias depois da revista já entrar em circulação, vem uma nota do Grupo Globo intitulada Uma Explicação Necessária. Qual é o conteúdo dessa nota, Vini? Pois é, Edgar, tudo bem? Beleza, tá bem? Tá bem. Você também não veio ontem. No tratamento aí, estamos recuperados, Saúde, Edgar. Saúde boa, né? Saúde boa, vamos lá. Esta matéria aí da Época, o Edgar, levantou muito o debate aí sobre o papel da imprensa, né? E sobre o debate público também, o interesse público em torno de uma notícia, em torno de uma reportagem. E segundo o próprio Grupo Globo, detentor aí dos direitos da revista Época, eles consideram que foi sim um erro da revista tomar a Heloísa Bolsonaro, mulher de Eduardo Bolsonaro, como uma pessoa pública ao participar de seu coaching online, porque a Época e o Grupo Globo dizem que ela se trata de uma pessoa que leva uma vida discreta, não participa de atividades públicas e desempenha a sua profissão de acordo com a lei. Portanto, ela não deve ser considerada uma pessoa pública. Então eles entendem também, Edgar, que foi um erro ali de interpretação, que só se tornou evidente após a repercussão negativa que a reportagem tomou. E a revista se baseia ali por alguns princípios editoriais. Existe um princípio editorial ali do Grupo Globo estabelecido desde 2011. Eu quero ler alguns trechos aqui, Edgar, para ver como que eles chegaram a essa conclusão. Sim, vamos a ele. Um dos trechos diz: a privacidade das pessoas será respeitada, especialmente em seu lar e em seu lugar de trabalho, a menos que esteja agindo contra a lei. Ninguém será obrigado a participar de reportagens. Só que aí eles fazem uma diferenciação em outro trecho de pessoas que devem ter essas reportagens mais expostas, que são as pessoas públicas. De quem se trata essas pessoas públicas? De celebridades, artistas, políticos, autoridades religiosas, servidores públicos em cargos de direção, atletas e líderes empresariais, entre outros. Por definição, essas pessoas abdicam em larga escala de seu direito aí à privacidade. Só que eles não consideram, então, que a Heloísa Bolsonaro se encaixa dentro deste perfil. E nesse ponto do elenco que você fez aí, Vini, das funções e ofícios que se enquadram dentro da figura pública, digamos assim, a regra, o manual entende que se você é uma pessoa, um atleta, como lá falou, artista e tal, e alguma coisa da sua vida pessoal possa repercutir no que você faz publicamente, sua vida privada, mas o que você faz publicamente, isso então é passível de ser publicizado. Digamos. Exatamente. E aí eles dizem também, Edgar, neste manual, que não há fórmula e nem jamais haverá que torne o jornalismo imune a erros. Quando eles acontecem, é obrigação do veículo corrigi-los de maneira transparente. É isso que a Época e o Grupo Globo entendem que estão fazendo agora. E no final, eles também pedem aí desculpas a Heloísa Bolsonaro e também aos leitores da revista, Edgar. A gente fez aqui um breve debate ontem, uns a favor, outros contra. Eu me posicionei e vou manter a minha posição de ontem. A gente falava disso, Fefita, inclusive, discordando a respeito do tema. Eu acho que sim, não há interesse, a meu entender, público em saber aí da vida da mulher, da Heloísa, mulher do Eduardo Bolsonaro. Então eu acho que foi uma matéria desnecessária, não tinha nenhuma suspeita sobre ela. Eu acho que só faria jus uma matéria investigativa sobre ela se caísse sobre ela algum tipo de suspeita, o que parece que não era o caso. E aí o repórter usou lá do chamado jornalismo investigativo, se dizendo um paciente e tal, e explorou ali de alguma maneira. Por uma outra pessoa. Pessoa, e explorou o que ele obteve ali de informação com a Heloísa naquele contrato firmado entre os dois,
para fazer uma matéria de jornal. Então eu mantenho essa minha posição. Eu não acho que há me discordar, caro Edgar. Eu não acho que há interesse público, né, na vida da Heloísa. Até então. Vamos brigar, Edgar. Vamos discordar. E não, aí? brincadeira. Eu concordo com boa parte do que você falou, discordando. Por isso, desculpe. Por isso eu acho que a nota, né, o desagravo ali, quer dizer, a nota da revista Época, é tudo certo. É o que eles deveriam, a meu entender, fazer mesmo. Eu concordo em discordar. Porque eu continuo achando que ela é uma figura pública, sim. Se a gente vai achar questões de interesse público né, em figuras públicas que não estão necessariamente desempenhando cargos de governo, a gente vai, por exemplo, abolir todo e qualquer colunismo social, porque necessariamente um monte dessas pessoas que estão em colunas sociais e sendo entrevistadas e falando, elas não são necessariamente consideradas pessoas públicas. Eu entendo as linhas editoriais da Globo. Mas não estão se expondo por livre e espontânea vontade, nesse caso? Mas não necessariamente. Muitas dessas pessoas podem ser alvo de flagra de paparazzi, elas podem ser alvo de rumores de divórcio. Exatamente. Tem um monte de coisa que é explorada pelo colunismo social, de fato. Eu entendo os princípios editoriais da Globo, que de fato, desde 2011, têm sido muito mais bem amarrados. Nesse caso, é mais uma questão de empresa do que uma questão necessariamente do jornalismo como um todo. Então, sim, cabe à empresa regular suas próprias regras. Nesse caso, nada contra. Eu mantenho o que eu disse ontem, não acho que tem nada que desabone a Heloísa ou a família Bolsonaro nesse tipo de matéria. Aliás, eu acho que o barulho foi maior porque a família reclamou, porque esse tipo de matéria passaria batido se eles não tivessem feito o escarcéu que fizeram, na verdade. E quanto a despertar algum tipo de suspeita, Edgar, mantenho o que eu disse ontem, assim, eu acho que a gente não está prestando atenção em determinadas questões porque elas não dizem direito respeito ao nosso cotidiano, mas havia uma suspeita sobre a Heloísa. A Heloísa é alguém que apoiava claramente uma chapa de psicólogos que queria se eleger, inclusive, para trazer de volta o projeto de cura gay nesse país. Então, assim, agora ela já esclareceu que não, que tá tolerante, acho que até que pegou bem para ela quanto a isso, mesmo embora ela tenha deixado claro que isso apoia ela. Aliás, um fun fact que a gente não falou aqui ontem, o nosso colega Caio tem que se sentir muito honrado, porque ele faz parte tá lá sendo admirado, inclusive, pelos Bolsonaro. Ela indica 8 sites para o jornalista, um deles é um site em homenagem ao Caio, ideias do Caio Coppola. Então, assim, além de ter sido bom pro Morning, que divulgou um dos nossos integrantes, a matéria, no fim das contas, também era uma matéria muito boa para ela, que mostrou que ela era uma pessoa tolerante, diversa e de boa gente. Eu não acho que desabona ela em nada, e continuo mantendo. Ela é mulher de embaixador, ela é figura pública. Sim. Vamos lá. Não, peraí, né? Eu tenho que agradecer agora publicamente a Heloísa pela recomendação. Bom, a Época simplesmente seguiu a esteira dos nossos comentários aqui no Morning Show, os comentários críticos, e fez o que tinha que fazer. Aliás, esse é um momento que deve ser celebrado, né? Momento de autocrítica na mídia. Olha como que a nota é aberta, como toda atividade humana, o jornalismo não é imune a erros. Parece o óbvio ululante, mas é uma novidade na grande imprensa, né? Logo no primeiro parágrafo, a Época ela caracteriza a matéria como um equívoco e, pasmem, pede desculpas, né, não só a Heloísa, mas também ao público leitor. Essas desculpas, elas deveriam ser melhor elaboradas também no caso do menino Ivo, né, do 7 de setembro, que foi chamado aí em redes sociais no perfil oficial do G1 como um imbecil, né, que precisava ser alfabetizado. Eu acho que cabe sim uma explicação mais esmiuçada. No caso do menino, Caio, desculpa te interromper, o menino foi um ato falho, visivelmente um ato falho aquilo. Sim, parece que alguém entrou no perfil. Mas eu vou te falar o que é de interesse público, é saber qual o profissional... Não, só para complementar, o que eu estou te dizendo corrobora o que você está falando. É só que tem uma diferença ali, ficou muito evidente que alguém ali colocou uma frase... Alguém que administrava equivocadamente. Um perfil do G1... A matéria da Época é uma matéria feita de maneira pensada. Institucional. É isso aí. Não, existe essa diferenciação, mas o ponto de contato aqui é o esclarecimento perante o público, que é o seguinte, e até perante a vítima, no caso, né? É fundamental, sendo que houve aí agressão a direito, né, crime contra a honra, difamação, calúnia, eventualmente, e contra menor ainda, é fundamental que nós saibamos quem é o responsável por essa postagem e, o que tudo indica, até agora isso não aconteceu. E, claro. É legal, é ótimo saber quem é o responsável, né? Aí temos o resguardo das leis, né? O problema
estávamos falando aqui antes de você chegar, quando Paulinha divulgava aqui a hashtag, é quando isso vem de alguém que você não sabe quem é. Um robô, alguém que cuida de um exército de robôs, que te difamam. Ou um jornalista protegido pelo G1, né? Ou um jornalista protegido por quem quer que seja, né? Agora, mas você é a favor de divulgar o nome de quem fez esse erro? Com certeza, porque para que essa pessoa seja exposta a quê? A processado, por exemplo, que eu acho que isso, se o menino ou os pais quisessem, eles podem entrar aí com pedido e com certeza eles conseguem essa informação para fazer um processo, né? Pelas vias legais. Pelas vias legais. Sim. Agora, se o G1, você quer que ele exponha o nome de quem cometeu esse erro para que essa pessoa fique exposta. Sim. E não vai ser a primeira nem a última vez que alguém publica no perfil da empresa, sem querer, um post, digamos, pessoal. Não, mas a coisa certa a fazer, a coisa ética a fazer. A coisa ética a fazer não é mandar essa pessoa embora. E caso a família queira processar, uma punição interna, né? Indicar quem foi para que seja aí na justiça levado o caso. Mas é facultado a família, inclusive, divulgar o nome do agressor. Né? A gente tem que exercer a nossa liberdade com responsabilidade. São conceitos interdependentes, liberdade e responsabilidade. E para abordar um outro ponto, né? O Fefito falou do escarcéu, suposto escarcéu promovido pela família Bolsonaro, né? Denunciando a falta de ética da publicação da época, que foi corroborada pela própria empresa, portanto, era uma alegação verdadeira, pertinente. E eu defendi ontem aqui, né? A ampla liberdade para que se critique a imprensa, independente de você ser uma pessoa pública ou você ser um agente público, direito, inclusive, que foi exercido com abuso pelo Glenn Greenwald, né, quando ele se referiu aos repórteres do Globo, olha só, agora no polo passivo da agressão, como corruptos, simplesmente por eles divulgarem um documento oficial do COAF que apontava movimentações atípicas na ordem de R$2,5 milhões do companheiro dele, o deputado federal David Miranda, que, nesse caso, inequivocamente há interesse público, né? E aqui, só para ler um trecho da nota da Abrage, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que diz o seguinte: nenhum jornalista deve ser acusado sem provas por divulgar informações, que é o ofício próprio do jornalista. Então, é o seguinte, há acusações aí à torto e à direito, só que no caso do Glenn, por ter chamado jornalistas de corrupto, ele abusou da sua liberdade de expressão. Um jornalista não, mas um ente público, né? Um agente público. Como é que é essa diferenciação? Porque aí você tem o Estado atrás de você, seja ele um funcionário do COAF. Mas ele usou alguma conta do governo? A família Bolsonaro usou alguma conta do governo para denunciar a matéria? Não, usou suas contas pessoais. Sim, mas ele tem informação. Isso que eu digo, ele tem acesso à informação por ser um ente governamental. Mas é importante trazer uma informação também. O Davi Miranda e o Glenn Greenwald, goste vocês ou não deles, e não estou aqui para defender ou atacar, é apenas um fato, eles abriram as contas deles sem medo, coisa que, aliás, muita gente deveria fazer também. Esse é um ponto, hein? Mas isso não excusa ele de chamar repórteres que divulgam um documento oficial de corruptos. Mas a pauta mas isso aqui mostra que eles agressão mas isso mostra, pelo menos, que eles não estão com medo da narrativa que está se criando em torno deles. Uma vez que eles abriram a conta deles para mostrar exatamente de onde vem cada centavo do qual eles estão sendo acusados, isso mostra que eles estão querendo prestar contas por qualquer tipo de acusação. Muita gente poderia fazer o mesmo e não está seguindo o mesmo caminho. Ô Vini, você ia dizer algo? Sim, até porque ontem eu não estava aqui no programa, quando vocês debateram o assunto em si da reportagem, né, Edgar? Eu acho que até no pedido de desculpas aqui que o Grupo Globo formulou, a gente pode levantar um ponto também, porque eles falam na questão da pessoa pública, né, de eles não considerarem ali a Heloísa Bolsonaro uma pessoa pública. A meu ver, o que interessa mais é se a notícia ou se a reportagem ela é de interesse público ou não. Você sendo pessoa pública ou não, né? Porque você pode ter uma história de uma pessoa anônima extremamente interessante aos olhos do público, né? Porque essa pessoa anônima cometeu uma ilegalidade de uma suspeita ou de algo já constatado de errado. Exatamente. Né? A partir do momento que o repórter fez esses dias aí, né, de coaching com a Heloísa Bolsonaro e não percebeu nada, então eu acho que qual que é o interesse da matéria? Não quis perder a viagem, poderia ter abortado. Não quis perder a viagem, né? Não quis perder a viagem. E aí, Edgar, poderia ter um ponto interessante, que é o seguinte, talvez a questão do coaching aqui é um debate que tem se levantado no país nos últimos meses, anos aí, enfim, né, essa função do coaching. Poderia ter feito
uma outra matéria, aí já sim, sendo mais transparente com a Heloísa, de mostrar como que é o trabalho de um coach, e você poderia ter tirado muito mais disso também, e ter mostrado ao público. Talvez seria um meio mais interessante de fazer esta reportagem. Sim, quanto à questão da imprensa, né, não ser passível de crítica, eu estou total de acordo, é passível de crítica mesmo. O problema é uma ação coordenada de sites governamentais e quadros da própria imprensa que se colocam contra a própria imprensa, quer dizer, minando um trabalho que é essencial para as pessoas, não contraditório, você saber aí as diferentes versões sobre uma coisa. Quer dizer, a imprensa também erra, é o que está na carta da época aí, é uma das primeiras linhas que o Vini leu pra gente, assim, a imprensa é passível de erros, porque quem está fazendo a imprensa? São jornalistas, são seres humanos. O problema é uma ação coordenada, de achar que tudo da imprensa é uma manipulação, é alguma teoria conspiratória, quer dizer, a gente vai trocar a imprensa oficial, então, pelos blogs do governo, que defendem o governo, enfim, e que têm acesso ao governo porque defendem o governo. A imprensa tem que, eu mantenho a minha de sempre, a imprensa tem que manter a vigilância em qualquer circunstância.